Filosofia aula dose. Agora é o protegidinho do Péricles. Não um músico, mas o general da Grécia Antiga. Péricles, segundo Tucídides, o primeiro cidadão de Atenas. Péricles não, Anaxágoras. Então, dizem que ele fundou a primeira escola filosófica em Atenas, sabe? Um jônico também. Mais um outro também que pouco criativo, que escreveu um tratado chamado como é que chamava o tratado? Sobre a natureza. Só para recordar, os Eleatas era daquela corrente que dizia que o pensamento verdadeiro é vindo da razão, o pensamento racional. Foram eles também que anteciparam a ideia, diferente do que se acreditava na época, né, através dos mitos, né, no politeísmo e tal, do Uno, né, do único Deus, de um único soberano, de um único ser, né? Escola também da princípio da lógica e da metafísica. Então, beleza, o que isso tem a ver? Então, o nosso querido... esqueci o nome. Então, o Anaxágoras já acreditava no múltiplo, né? Ele queria construir uma visão do múltiplo em contraponto à ideia do uno, o monista de Parmênides, né? E a escola eleata. Então, é curioso ler aqui, e importante, tem no julgamento de Sócrates, ele cita justamente a Anaxágoras com relação a essa concepção, sabe? Porque antigamente era comum lá, e por isso são pré-socráticos, essa revolta contra esse ensino mitológico das coisas. E Anaxágoras, também sendo um pré-socrático, se debruçou sobre essa ideia, essa contestação também, seguindo mesmo o espírito da época. E aí, numa passagem de Sócrates, abre aspas. Então acusa Anaxágoras, meu caro Meleto, e o coloca como débil. Supõe que sejam tão iletrados que não sabem que os livros de Anaxágoras de Clasômena são cheios de tais afirmações. Isso com relação a uma questão aí, porque dizem que Anaxágoras ele foi preso porque ele afirmou que o Sol e a Lua não eram deuses e tal. Isso foi bater de frente com a visão daquela época, ver como é que naquela época existia uma intolerância também a qualquer coisa, qualquer prova, né, que pudesse contestar a mitologia, né. Uns foram presos, outros mortos e tal. Então eu acho que nessa filosofia especulativa, né, filosofia a priori, existia muito pensamento maluco, né. Então, maluco um pouco compreendido, né, talvez questões até de tradução, né. Ele acreditava em uma coisa chamada homeoméria. Essa homeoméria seria um tipo de uma ideia de que o todo seria similar às partes, né, às partes elementares, indivisíveis da matéria. Isso aí deu o que falar para a época. Ele vai falar também da questão da semente, né? Homeomeria. E aí, continuando, você tem
a ideia de Anaxágoras a respeito do nous, que se harmoniza com a homeomeria, que seria, e aí eu vou abrir aspas aqui, Anaxágoras escreveu nous como a divina razão universal que ordenou o mundo a partir do caos original, iniciando o desenvolvimento do cosmos. Anterior a ele, vai citar alguns aqui, etc. O nous também poderia ser visto aí como um intelecto, razão, mente. Não existiria assim uma tradução específica para o nosso português, né, que ficasse mais interessante, mais compreensível, mas já deu para entender. Então, o termo filosófico grego não possui uma tradução direta para a língua portuguesa, significa atividade do intelecto ou da razão, em oposição à atividade dos sentidos. Mas lembrando aquela briga lá mais uma vez entre os sentidos e a Descartes, né, e David Hume e John Locke, né, então acreditava na tábula rasa, que as coisas seriam aprendidas a partir da experiência. Descartes e a sua turma acreditando que só a razão bastaria para essa percepção verdadeira, né? E aí continua aqui, muitos autores consideram o termo como sinônimo de inteligência ou pensamento. Então, agora a parte da união desse conceito aí. Então, segundo o filósofo, o nous atua sobre a mistura inicial formadas pelas homeomerias, sementes, e aí começa a viagem, né? Sementes que contêm a porção de cada coisa. Assim, nous é imitado átomo. Como que é? Assim, o nous, que é ilimitado átomo e não misturado com nada mais, age sobre essas sementes, ordenando-as e constituindo um mundo sensível. Os fragmentos preservados versam sobre a cosmologia, biologia e percepção. Então, para Anaxágoras, as sementes que formavam o universo e seus objetos são infinitas, mas o próprio universo foi gerado a partir de um momento preciso, que ficou responsável por agregar as sementes e formar tudo o que existe. Foi uma inteligência que o filósofo chamou de nous. Nous também, né, a própria definição de nous é inteligência, né? Então, de certa forma, ele, no fim da história, mesmo que existam sementes, né, o unificador foi uma pessoa só, então teria sido alguma coisa semelhante a Deus, na visão dele. Ele estudou a respeito dos eclipses, né, e dizem que os eclipses solares, né, e aí dizem que isso acabou levando ele à condenação. O pessoal daquela época acreditava ainda que Apolo, né, Apolo da mitologia grega, que carregava o sol. Então qualquer pensador que contrariasse essas mitologias era procurado lá e era preso, era condenado. A maior curiosidade a respeito desse sujeito é que ele teria sido professor não só do general, né, não só do general Péricles, né, mas teria dado aula para o próprio Sócrates, no caso. Sócrates que a gente conhece. Créditos aí para a lembrança desse pensador, né, e para, digamos, descoberta dos fragmentos, ou manutenção dos fragmentos aí, um sujeito chamado Simplício. Créditos também para Platão, o seu Fédon, e também escritos de Aristóteles. Então a ideia dele seria de que tudo teria surgido a partir de homeomerias, né? Seriam basicamente sementes, elementos infinitos em números e tempos, né? E tempo. Então esses elementos sementes sempre existiriam e agregando-se por meio de uma força chamada nous.